Rococó é um estilo artista e se desenvolveu na Europa no século XVIII. Era intimista e leve. Nasceu como um desdobramento do barroco. Seus traços característicos eram formas de elementos decorativos, de curvas e o uso do ouro. Era menos exagerado decorativamente e muito mais equilibrado que o barroco. Usando geralmente usado para temas mitológicos, cenas eróticas da vida cortesãs e temas religiosos. Durante o iluminismo foi a corrente principal da arte e da arquitetura. Pierre Lepautre o difundiu na França e a partir do seu trabalho o transformou em um novo estilo decorativo. A manifestação da arquitetura rococó se deu mais na Alemanha e na Áustria em 1716. Esse estilo foi introduzido na Rússia pelo francês Nicolas Pignel, como a fusão do barroco italiano com o rococó francês. Ao contrário da arquitetura, pintura e escultura da Europa Central e Oriental, é impossível separar o barroco do rococó. No Brasil, os maiores representadores do rococó foram Aleijadinho e Manuel da Costa Taide. Ambos e a maioria dos pintores foram muito apreciados. O Barroco foi um período do século XVI e foi marcado pela crise de valores renascentistas, e então uma nova perspectiva mundial foi criada através da luta do dualismo e da religiosa, entre o espírito e a razão. Este movimento envolve outras formas de literatura, arte e filosofia. Essa reforma desafiou as práticas da Igreja Católica e propôs outras práticas para a Igreja. Esse movimento tem manifestação nas artes plásticas, na música e na literatura. É um estilo que dominou a arquitetura, música e literatura na Europa do século XVI. Suas principais características eram arte requintada e exagerada, valorização do detalhe, dualismo e contradições, escuridão, complexidade e sensualidade. Literatura barroca, crença e conceitualismo. Rio de Jesus, reconhecida pelo Papa em 1540, começa a dominar todo o ensino e ajudou muito na difusão do pensamento católico aprovado no Concílio de Trento. A Inquisição, estabelecida na Espanha em 1480 e em Portugal em 1536, ameaçava a liberdade de expressão. É nesse momento que um movimento chamado Barroco se transformou em arte da Igreja, na esperança de restabelecer a fé católica. A maioria dos edifícios barrocos eram edifícios religiosos no passado e apareceram na construção do palácio para despertar a admiração e força do povo. Gregório de Matos, de 1633 até 1696, Manuel Botelho de Oliveira, 1636 a 1711, Frei Vicente de Salvador, a 1564. Algumas características marcantes se repetem: predomínio de temas religiosos, riqueza nos detalhes e formas, expressões dramáticas das personagens retratadas, preferência pelas curvas e contornos em detrimento das figuras geométricas, importância da iluminação e o jogo de luzes e sombras, uso de contrastes a fim de evidenciar a proximidade do divino com o humano. Características do Barroco no Brasil. As principais características do barroco literário brasileiro são linguagem dramática, raciocinalismo, exagero e rebuscamento, uso de figuras de linguagem, união do religioso e do profano, arte dualista, jogo de contrastes, valorização dos detalhes, cultismo, conceptismo. E os principais autores no Brasil são Bento Teixeira, de 1561 a 1618, Frei Vicente de Salvador, 1564 a 1636, Frei Manuel da Santa Maria de Itaparica, 1704,
a 1768. Você sabe qual é a diferença entre o rococó e o barroco? A diferença entre o rococó e o barroco é mínima, considerando que o rococó é um movimento artístico nascido na França no início do século. Ele se enquadra em uma vertente oriunda do barroco. Porém, diferente do ponto de vista, o termo rococó vem do francês rocaille, que quer dizer concha. Essa parte cumpre funções de decoração, que engloba as áreas de arquitetura e da ornamentação de objetos. Os movimentos que estavam consolidados na Europa na época eram o arcadismo e o barroco. O rococó surge como uma forma pejorativa da arte barroca, pois esta era totalmente destinada a construções religiosas, enquanto o rococó gradualmente foi se introduzindo na sociedade europeia, na pintura, decoração de interiores e etc.